Paz e bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Quarta-feira, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarmos em sintonia no nosso Palavra por Palavra. Vamos meditar hoje, rezar, refletir, tirar uma mensagem do texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Marcos 12, 18 a 27. Este texto relata o terceiro embate de Jesus com as autoridades. Hoje ele narra aquele confronto entre Jesus e os saduceus. Saduceus eram a elite que mandava, que dominava. Eram eles que detinham a parte econômica. E diz o texto que eles não acreditavam na ressurreição. Então, para desfazer, para menosprezar, para colocar para baixo, para debochar, para ridicularizar a pregação de Jesus, eles apresentam como motivo da lei aquela situação até um tanto quanto ridícula, mas que na Bíblia, na lei de Moisés, era uma verdade. Eles apresentam a lei do levirato, ou seja, quando um homem morria, que era casado, quando ele morria e não deixava descendência, o seu irmão era obrigado a casar com a viúva para garantir-lhe a proteção, para não ficar com os bens e não deixar a viúva abandonada. Temos presente que naquele tempo e em muitos países ainda hoje, a mulher por si só, ela não pode negociar, ela não pode ter uma vida social. Ela depende ou do pai, ou do marido, ou de um irmão. E a lei do levirato tinha essa intuição, ou seja, era defender a vida, proteger a viúva, proteger os indefesos, garantir-lhe o direito. E os saduceus colocam aquele caso para que Jesus respondesse. Eles dizem, se ele casou, não teve filho, aí o irmão casou, morreu também, não deixou filhos, o outro casou, morreu, não deixou filhos, 7 irmãos casaram com a mulher, morreram todos e por fim morreu ela. Na ressurreição, com quem, de quem ela seria esposa? Eles querem aplicar a sua mentalidade errônea, a sua mentalidade fraca, para uma realidade que é plena, que é completa, que é a vida em plenitude, é a ressurreição. Esse é o centro da nossa fé. E Jesus responde para eles com uma fala muito interessante. Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus? Essa pergunta de Jesus significa, será que eles não leram que a lei do levirato é para proteger a vida e não para sustentar laços de relacionamentos? E que o poder de Deus é infinitamente maior do que as estruturas, as organizações da nossa vida temporal? E ele diz assim, com efeito, quando os mortos ressuscitarem, homens e mulheres não se casarão, serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. É o Deus da vida. E por isso hoje nós somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, a permanecermos do lado de quem defende a vida. A ressurreição para nós cristãos católicos, para nós cristãos, é o ponto essencial. O respeito a quem acredita na reencarnação ou quem não acredita numa continuidade após a finitude da morte, nós temos muito presente, o respeito é sempre principal. Mas nós, batizados, católicos, cristãos,
nós precisamos confirmar a ressurreição como fonte de vida. É ela, Jesus ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos. É ela que garante a nossa fé. Senão, vai se servir para nós a frase que Jesus disse para os saduceus: vós estáis muito enganados. Então, que tal se hoje você e eu nós meditássemos na grandeza da ressurreição, na experiência da vida plena, da vida eterna? Quem sabe se nós lembrássemos que tudo o que fizemos colabora para a nossa salvação, ou então para a nossa condenação, as nossas escolhas. E que tal se nós evitássemos hoje de propagar a cultura da morte? Compartilhando notícias ruins, tristes, tragédias, desgraças, e também preservando a nossa vida. Nós estamos em plena pandemia, está anunciando uma nova onda. Vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel, vamos manter o distanciamento, vamos respeitar as normas sanitárias. Assim, queridos amigos, nós estaremos seguindo de fato Jesus, nós estaremos sendo seus discípulos e estaremos adorando, louvando, bendizendo o Deus da vida, o Deus dos vivos e não a morte. Um grande abraço, muito obrigado pela sua sintonia. Deus te abençoe e te guarde com vida abundante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã com o nosso Palavra por Palavra.